Hoje é 7 de abril e você está no canal Vida Cristã Diária. Conforme prometido, vamos fazer a leitura do artigo 5 da Confissão Belga. Esse artigo trata sobre a autoridade das Sagradas Escrituras. Vamos ler e também ver os textos bíblicos relacionados a esse artigo. Começa com a palavra recebemos. E aí nós temos a citação de 1 Tessalonicenses 2,13, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então recebemos todos esses livros, que são os livros do artigo 4, que nós lemos ontem, e eles somente como sagrados e canônicos para regular, fundamentar e confirmar a nossa fé. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o versículo 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Continuando, nos diz o texto que cremos sem dúvida nenhuma em tudo que eles contêm, não tanto porque a igreja assim os recebe e aprova, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nossos corações que eles vêm de Deus. E aí nós temos a citação do texto bíblico de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que nos diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E nós temos também 1 João capítulo 4, versículo 6, que diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. E o último texto que nós temos é 1 João ainda, capítulo 5, versículo 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então nós temos aí esse texto lido. Continuando, nos diz que, como eles mesmos provam, pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas neles estão a se cumprir. E aí nós temos o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21, que diz: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor Deus não falou? E ele também cita o versículo 22 do mesmo capítulo 18, que diz assim: sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Outro texto bíblico é 1 Reis, capítulo 22, versículo 28, nos diz: disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. O terceiro texto encontra-se em Jeremias 28, 9, que diz assim: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado pelo Senhor. E o último texto desse artigo 5 da Confissão Belga encontra-se em Ezequiel 33, 33, que diz: mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Chegamos ao final e amanhã, se Deus permitir, nós leremos o artigo 6 da Confissão Belga,
Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã aqui no canal Vida Cristã Diária.